Descobri que minha esposa estava tendo um caso com seu colega de trabalho há 6 meses e tirando sarro de mim. Parece que minha vida virou de cabeça para baixo, e estou apenas tentando juntar as peças do que diabos aconteceu. Provavelmente vai ser uma bagunça, mas preciso desabafar tudo isso, tipo agora mesmo. Eu e minha esposa Clara estamos casados há 6 anos. Ainda não temos filhos, mas sempre conversamos sobre isso. Primeiro compramos uma casa, queríamos nos estabelecer em nosso novo lugar. Depois nos estabilizamos em nossos empregos. Então foi o dinheiro, economizando um pouco mais todo mês. Olhando para trás, percebo que o momento perfeito nunca chegaria. Talvez eu fosse o único que realmente queria filhos, e ela estava apenas seguindo em frente. Não sei, talvez eu esteja apenas sendo paranoico agora, mas honestamente, ela não me deu mais nenhuma razão para confiar em nada que ela diz. Como se eu não pudesse acreditar em nada que sai da boca dela. Clara trabalha com vendas, e uma grande parte do trabalho dela é socializar e fazer networking. Ela sempre vai a esses almoços, coquetéis, eventos da indústria, o que você quiser. Ela diz que é crucial para construir capital social, o que, vou ser honesto, ainda não entendo completamente. Aparentemente, é um grande negócio no departamento dela. A maioria dessas coisas eram apenas para funcionários, mas às vezes os parceiros eram convidados, e eu ia junto. Eu odiava essas coisas. Era apenas um bando de pessoas de terno fingindo gostar umas das outras por algumas horas, depois saindo furtivamente para falar de negócios em voz baixa. Sou um pedreiro, então estou acostumado a trabalho duro e honesto, não a tudo isso. Mas eu fui junto para dar apoio a Clara. Foi assim que conheci Gabriel. Minha primeira impressão dele era que ele era totalmente idiota, um daqueles caras que está sempre puxando o saco, tentando agir como seu melhor amigo, mas dessa forma condescendente. Ele tinha um jeito de falar que me deixava nervoso. Ele sempre fazia esses elogios indiretos que deveriam ser engraçados, mas na verdade eram apenas insultos. Eu tive vibrações estranhas dele desde o começo. Lembro da primeira vez que nos conhecemos, eu disse a ele que era um pedreiro, e ele disse, bem, essa é certamente uma escolha de carreira, nesse tom que deixou claro que ele achava que era uma escolha de carreira ruim. De qualquer forma, eu geralmente ignorava seus comentários sarcásticos pelo bem de Clara. Eu não queria criar nenhum ressentimento entre ela e seus colegas de trabalho. Quer dizer, isso é algo justo para o marido considerar. Mas então, cerca de um mês atrás, em outra dessas festas corporativas, ele disse algo que eu simplesmente não podia deixar passar. Eu tive que sair cedo porque tinha um trabalho na manhã seguinte, e precisava dormir um pouco. Eu ia sair sem Clara, mas então Gabriel entrou na conversa e disse para eu não me preocupar pois ele iria continuar cuidando muito bem dela para mim. Ele estava todo sorrindo. Foi o jeito que ele disse, estava pingando com essa presunção, como se ele tivesse alguma piada interna com minha esposa da qual eu não estava ciente. E a pior parte foi a reação de Clara. Ela o chamou de idiota, mas foi de um jeito brincalhão e sedutor. Ela estava toda corada e rindo, como se estivesse gostando da atenção. Naquele momento, toda a pretensão de ser o marido educado e solidário foi pela janela. Eu disse a ele, sem rodeios, que Clara viria para casa comigo. Não era o que tínhamos combinado, e ela começou a discutir, mas acho que ela viu o olhar nos meus olhos porque ela simplesmente fechou, disse adeus e foi embora comigo. A viagem de carro para casa foi brutal. Não nos falamos por muito tempo e, quando finalmente falamos, explodiu em uma discussão enorme. Ela me acusou de exagerar em um comentário inofensivo. Eu disse a ela que não dava a mínima para o comentário de Gabriel porque sabia que ele era um idiota, mas que a reação dela, piscando os cílios para outro homem bem na minha frente, foi completamente desrespeitosa. Isso me fez pensar no que diabos ela fazia quando eu não estava por perto. Parecia que ela estava exibindo isso na minha cara. Ela ignorou completamente essa parte e continuou falando sobre como eu fui rude com o colega dela. Nós andamos em círculos, sem chegar a lugar nenhum. As coisas ficaram tensas pra caramba depois disso. Fiz questão de não ir mais a nenhum evento de trabalho dela. E ela, por sua vez, ficou muito mais calada sobre o que acontecia no trabalho. Ela parou de mencionar Gabriel completamente.
Sinceramente, eu não queria ouvir nada sobre aquele cara. Mas outra parte de mim se sentiu desconfortável. Não parecia que ela estava tentando poupar meus sentimentos. Parecia que ela estava escondendo algo. Como se houvesse um grande segredo que ela estava escondendo de mim. A situação toda parecia tão errada. Depois de um tempo, as coisas pareciam voltar ao normal, pelo menos na superfície. Mas aquele incidente com Gabriel estava me corroendo. Eu não tinha nenhuma prova de nada, nada concreto. Honestamente, eu só suspeitava que ela tinha uma queda por ele. Mas isso não me impediu de perder a confiança nela. Toda vez que ela dizia que tinha que trabalhar até tarde, eu imaginava ela e Gabriel juntos, rindo, flertando, talvez mais. Isso estava me deixando louco, essa incerteza, essa dúvida constante e irritante. Então, sim, comecei a ficar de olho nela. Ela odiava, mas comecei a ligar para ela com mais frequência quando ela estava fora, nessas coisas de trabalho. Na maioria das vezes, as coisas pareciam dar certo. Ela atendia o telefone parecendo irritada. Mas então, um dia, ouvi algo que confirmou todos os meus piores medos. Ela tinha saído para beber com alguns clientes que eles estavam tentando bajular, o acordo de sempre. Liguei para ela e ouvi o barulho de fundo de sempre, mas então ouvi ele. A voz de Gabriel, alta e clara, ele está ligando de novo. É inacreditável o quão sem noção ele é. Ela desligou imediatamente, mas era tarde demais. Eu tinha ouvido. Parecia que eu tinha acabado de pegar eles na cama juntos. Eu estava furioso. O desrespeito era muito mais profundo do que eu imaginava. Ela não só estava dormindo com esse cara, como teve a coragem de flertar com ele bem na minha frente. E eles estavam tirando sarro de mim pelas costas, me chamando de sem noção. Meu primeiro instinto foi dirigir até lá e socar aquele olhar presunçoso para fora do rosto dele. Mas eu me forcei a me acalmar. Eu estava tão bravo que nem tinha certeza se Clara estaria segura depois que eu lidasse com Gabriel, e eu não queria fazer nada estúpido, nada do qual me arrependeria. Então eu esperei em casa, apenas cozinhando na minha raiva, repetindo aquele telefonema várias vezes na minha cabeça. Eu senti como se fosse explodir. E então me ocorreu que eles achavam que eu era sem noção, então eu fingiria ser sem noção. Esse era meu plano. Quando ela chegasse em casa, eu fingiria que não tinha ouvido nada. Então, quando ela dormia, eu olharia o telefone dela e pegava todas as evidências de que precisava. Isso definitivamente estava indo para o divórcio, e eu precisava de provas para ter certeza de que as coisas iriam do meu jeito. Mas não era só sobre o divórcio. Eu queria fazer Gabriel pagar. Eu precisava pôr as mãos em provas sólidas e fazer ele se arrepender do que tinha feito comigo. Eu queria que ele sentisse a mesma dor que eu estava sentindo. Clara chegou em casa naquela noite agindo como uma culpada do inferno. Ela voltou muito mais cedo do que o normal, como se tivesse corrido para casa para fazer o controle de danos. Ela gritou meu nome desse jeito cauteloso, como se tivesse medo de que eu ficasse bravo com ela. E eu estava mais fingi que não estava. Só perguntei a ela como foi a festa, como foram os negócios, tudo casualmente. Ela respondeu com essa voz insegura, e em 5 minutos, ela pareceu convencida de que eu não tinha ouvido Gabriel. Pelo resto da noite, eu fiz o papel do marido confiante. Jantamos, assistimos um pouco de TV, mas toda vez que ela olhava para o celular, eu sentia aquela raiva borbulhando dentro de mim novamente. Lembro de pensar que realmente funcionaria a meu favor se ela mandasse uma mensagem de texto incriminatória para ele naquela noite. Eu queria que ela fizesse isso, de certa forma, para que eu tivesse ainda mais munição. Às vezes é uma droga estar certo. Quando ela finalmente foi para a cama, esperei até ouvir aquela respiração suave e regular que significava que ela estava dormindo. Mesmo assim, dei mais 15 minutos, só para ter certeza de que ela estava realmente dormindo. Então, fui pegar o telefone dela. Minhas mãos tremiam, não vou mentir. Não sou um cara fácil de assustar, mas meu coração estava batendo forte no meu peito enquanto eu navegava até as mensagens dela. O futuro de todo o meu relacionamento, toda a minha vida, na verdade, dependia do que eu estava prestes a encontrar ali. E o que eu encontrei?
Fiquei perplexo, logo na primeira mensagem. Fiquei completamente chocado, mas não surpreso, se é que isso faz sentido. Eu estava certo que ela estava mandando mensagem para ele naquela noite. Ela estava dizendo a ele o quão aliviado estava por eu não ter ouvido. E então eles estavam tirando sarro de mim, zombando de mim por ser tão idiota, tão alheio ao segredinho deles. Mas havia muito mais. Eles estavam tendo um caso há 6 meses. Parecia que a maioria estava acontecendo em noites em que ela tinha eventos de trabalho, nos quais eu não era necessário. Fiz questão de mandar tudo para mim mesmo. Não foi fácil ler todas aquelas mensagens. Não só porque eram muitas, mas porque o conteúdo era simplesmente nojento. Os apelidos, as piadas internas, os detalhes explícitos. Isso me deixou enjoado. A raiva estava voltando, mais forte do que nunca. Eu estava farto de fingir. Eu não aguentava mais. Isso era muito pior do que eu jamais poderia ter imaginado. Eu a sacudi para acordar ela, rudemente. Não a machuquei, mas ela se assustou, com medo. Ela começou a dizer algo, mas eu a interrompi e perguntei se ela tinha algo a dizer por si mesma. Ela estava confusa no começo, mas ela se recuperou bem rápido quando viu que eu tinha as mensagens dela abertas no celular dela. O rosto dela ficou branco. Ela ficou na defensiva. Aparentemente, eu era o cara mau por mexer no telefone dela pelas costas. Ela alegou que eu não tinha o direito de fazer isso, que eu não conseguiria entender as coisas sem o contexto adequado. Fiquei realmente chocado com o quanto ela parecia acreditar nas próprias besteiras. Era como se ela estivesse vivendo em uma realidade alternativa. Eu não aguentava mais ouvir uma palavra sobre isso, então a ignorei e disse que tinha ouvido o comentário de Gabriel. Citei como eles tinham zombado de mim por ser desinformado e apontei que eu tinha minhas suspeitas sobre eles há muito tempo. Eu disse a ela que tinha motivos mais do que suficientes para vasculhar o telefone dela. Ela não teve uma resposta imediata para isso. Ela apenas olhou para mim, sem palavras, com esse olhar de horror no rosto. Depois de 1 minuto de silêncio, ela começou a ficar com os olhos marejados e implorou para que eu a ouvisse. E foi aí que ela começou a se fazer de vítima. Ela alegou que Gabriel tinha ameaçado demitir ela se ela não saísse com ele, e que as coisas tinham simplesmente piorado a partir daí. Segundo ela, tudo tinha sido para salvar seu emprego. Ela estava tentando se pintar como uma vítima indefesa, forçada a essa situação. Não acreditei nela nem por 1 segundo. Nem 1 segundo. As mensagens deixaram bem claro que a coisa toda tinha começado com flerte, e a maior parte tinha vindo dela no começo. Eu disse a ela que não estava aceitando traição, que tínhamos acabado, e que eu daria entrada no divórcio logo de manhã. Isso não era negociável. Não havia como voltar atrás. Ela me implorou para não jogar fora nosso casamento por um erro. Ela insistiu que me amava, que ainda poderíamos consertar as coisas. Eu ri na cara dela. Disse a ela que não foi um erro, foi uma escolha. Uma escolha consciente e deliberada. E agora ela queria consertar as coisas porque foi pega. Eu disse a ela para guardar o teatro para alguém que se importasse. Eu não estava interessado. Ela passou o resto da noite me implorando para reconsiderar. Até que ela finalmente chorou até dormir. Eu estava fora de casa antes mesmo que dela acordar na manhã seguinte. Eu não conseguia mais ficar no mesmo cômodo que ela. Eu tinha muito trabalho a fazer, mas fiz questão de encontrar um tempo para falar com um advogado de divórcio e fazer a bola rolar. Ainda estou confuso com tudo isso, obviamente. É como se minha vida inteira tivesse virado de cabeça para baixo. Mas começar com o divórcio me fez sentir como se tivesse algum controle de volta, como se estivesse retomando minha vida. Mal posso esperar para me livrar de Clara, mas também estou ansioso para fazer Gabriel pagar pelo que fez. Eu queria que ele sofresse. Atualização. Estou de volta. E estou feliz em informar que me vinguei de ambos. A parte mais difícil foi a espera. Eu queria me vingar de Gabriel imediatamente, mas meu advogado, felizmente, me fez ter algum senso. Ele me disse que eu estaria colocando meu caso em risco se fizesse algo precipitado. Ele disse que estava tentando me dar pouca ou nenhuma pensão alimentícia,
e a melhor maneira de fazer isso era se Clara ainda tivesse um emprego. E havia uma boa chance de ela perder o emprego se o caso dela e de Gabriel se tornasse público no local de trabalho. Fazia sentido, legalmente falando, mas me matava ter que esperar. Foi difícil, mas concordei em me segurar. Não vou te aborrecer com todos os detalhes essenciais do divórcio. Digamos que foi um divórcio com muitos ressentimentos por todos os lados. Mas o verdadeiro milagre foi que Clara não recebeu nenhuma pensão alimentícia de mim. Ela tinha um bom emprego, afinal. Pelo menos por enquanto. Depois que a poeira do divórcio baixou, comecei a trabalhar na próxima parte do plano. Era a vez de Gabriel. Eu tinha todas as capturas de tela prontas há semanas, só esperando por esse momento. Veja bem, Gabriel era um homem casado, com 2 filhos. Eu sempre soube que ele era casado, eu até conheci a esposa dele, Ana, algumas vezes naqueles eventos horríveis de trabalho. Mas descobrir que ele tinha filhos, isso realmente me enojou. Ele nunca parou para pensar neles, sobre o dano que esse caso causaria à sua própria família. Eu não conseguia acreditar o quão egoísta ele era. Ele tinha arruinado 2 famílias com suas ações. Ele não tinha pensado por um segundo sobre o que isso faria com seus filhos. Eu me senti mal pelas crianças, e por Ana, mas eu ainda tinha que seguir com meu plano. Era melhor para eles descobrirem quem o pai realmente era, mais cedo do que tarde. E não havia a mínima chance de eu deixar Gabriel escapar impune. Ele tinha que encarar as consequências de suas ações. Foi fácil encontrar o perfil de Ana no Facebook. O resto foi ainda mais fácil, embora eu estivesse vivendo esse momento na minha cabeça quase diariamente nos últimos meses, foi tão doce quanto eu imaginei. Comecei me apresentando, lembrando a ela que tínhamos nos encontrado algumas vezes em eventos de trabalho. Não me incomodei em esperar que ela respondesse. Expliquei que nossos parceiros mentiram para nós e tiveram um caso juntos por mais de meio ano. Disse a ela que era justo que ela soubesse a verdade para que pudesse tomar sua própria decisão sobre o que fazer. Deixei ela saber que meu casamento tinha acabado por causa disso, que eu já estava divorciado. Queria que ela soubesse tudo. Em menos de 1 hora, ela respondeu, perguntando se tudo isso era verdade. Ela disse que tinha ouvido falar do meu divórcio, mas nunca tinha ouvido nada sobre o envolvimento do marido. Eu esperava que ela me atacasse, ou insistisse que eu estava mentindo, tentando destruir o casamento dela ou algo assim. Em vez disso, ela estava apenas me pedindo para confirmar que eu estava dizendo a verdade. Foi de partir o coração, honestamente. Então eu fiz. Enviei todas as capturas de tela que tirei das conversas deles. Tudo. O flerte, o planejamento, os arranjos do hotel, as piadas grosseiras sobre mim. Eu até enviei versões censuradas das fotos que eles enviaram um ao outro. Imaginei que ela merecia saber a extensão total da depravação deles. Ela não respondeu por um bom tempo, e eu não a culpei. Havia muita coisa para passar ali, e não apenas em termos de quantidade. Era algo pesado de ler, até para mim, e eu já tinha passado por isso uma vez. Lembrei de quão mal me senti quando vi aquelas mensagens pela primeira vez. Eu me senti mal por ela, de verdade. Mas não me arrependi do que fiz. Nem por um segundo. Nós 2 merecíamos estar com pessoas que nos respeitassem, que retribuíssem o amor que oferecíamos. Nós 2 merecíamos algo melhor do que sermos enganados e traídos. Não tive notícias dela até a manhã seguinte. Ela me disse que confrontou Gabriel com as mensagens, e eles tiveram uma briga feia. Ela o expulsou de casa e estava pensando seriamente em divórcio. Ela estava devastada, de coração partido e furiosa, tudo ao mesmo tempo. Senti um pouco de satisfação quando recomendei meu advogado de divórcio a ela. Ele me ajudou a conseguir um acordo justo com meu divórcio, e parecia uma maneira legal de dar uma surra em Gabriel. Não mantivemos muito contato depois disso, mas ouvi o resto da história da minha ex-esposa. Ela me ligou no mesmo dia, absolutamente furiosa. Ela me chamou de mesquinho e inseguro por arruinar o relacionamento de Gabriel. Fiquei um pouco surpreso que ela me ligaria para defender o homem com quem ela me traiu, mas honestamente, naquele ponto, nada que ela fizesse poderia me surpreender mais.
Eu apenas disse a ela que não conseguia simpatizar com traidores, ao contrário dela. A raiva dela fez tudo valer a pena, não vou mentir. Foi música para meus ouvidos. Só melhorou quando ela me acusou de arruinar a vida dele. Acontece que Gabriel não estava apenas perdendo seu casamento, ele estava perdendo seu emprego também. Clara estava quase chorando quando me contou que Ana o havia denunciado ao departamento de RH da empresa. Aparentemente, a empresa tinha uma política rígida de não confraternização, e eles iniciaram uma investigação imediatamente. Havia uma boa chance de que ele e Clara fossem demitidos a qualquer momento. Ela começou a falar sobre como as pessoas estavam sussurrando sobre ela no trabalho, como alguns de seus colegas de trabalho estavam sendo frios com ela e como ela tinha certeza de que alguns dos clientes tinham ouvido sobre o caso. Ela estava pensando seriamente em desistir e pedir demissão. Ela me perguntou se eu estava feliz agora. Como se ela fosse a vítima em tudo isso. Eu disse a ela que sim. Não era mais problema meu. Eu estava meio bravo de ouvir ela choramingando e se fazendo de vítima quando eu era a pessoa que tinha sido ridicularizada, mentida e traída. Por fim eu disse que pelo menos eles ainda podem ter um ao outro, e encerrei a ligação. Foi a última vez que nos falamos. E acontece que eles não tinham mais um ao outro. Mais tarde, Ana me contou que Gabriel tinha fugido da cidade depois do divórcio. Ele tinha perdido o casamento, o emprego, os filhos e a reputação. Eu queria ter visto a expressão em seu rosto presunçoso quando tudo desabou ao seu redor. Aposto que ele não estava mais chamando ninguém de sem noção. Mas já chega sobre eles. Vou seguir com minha vida. Eu ainda tenho meu orgulho, meu negócio e minha dignidade, e vou continuar construindo minha vida, sem ela. No final, Gabriel e Clara foram os que perderam tudo. Ambos pensaram que poderiam jogar, brincar com a vida de outras pessoas e simplesmente sair ilesos. Eles achavam que eram tão inteligentes. Eles aprenderam a lição da maneira mais difícil. Se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que honestidade e integridade ainda importam. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!